Ora viva, caros amigos, votos de muito boa noite, bem-vindos para mais uma edição da Grande Entrevista aqui na Televisão Pública de Angola. Hoje, conforme já foi dito no telejornal, o convidado é Nelson Damião Catito, treinador adjunto da Seleção Sénior Feminina de Handball, com uma vasta experiência no rendimento na formação de artistas, de atletas e também no trabalho de seleções nacionais. É licenciado em Psicologia da Educação pelo Instituto Superior de Ciências de Educação, o ISCED. Nelson Catito é o treinador da equipa sénior feminina do 1º de agosto, professor de Educação Física e coordenador da Comissão Disciplinar do Instituto Médio Industrial de Luanda. No seu currículo vasto, que nós aqui temos, tem o currículo académico, no seu currículo académico, o curso médio de Educação Física pelo Instituto Normal de Educação Física, SAI de Mingas, formações na área do treinamento em Portugal e Espanha, bacharel em Educação Física e Desporto pela Universidade Lusíadas de Angola, monitoramento de voleibol e monitoramento de taekwondo. Há muito que se lhe diga. Currículo que leva-lhe ainda como jogador, em que, portanto, teve a participar em várias edições que vamos aqui, durante a nossa conversa, também questionar e ouvir da sua voz. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado pela oportunidade que me dão para poder tecer considerações neste programa Grande Entrevista sobre o meu perfil. Sim, senhora. Mas é claro que este currículo, quando se começa a olhar para o handball, que é de alguma forma considerado, e quando vamos consultar em vários pontos, vem como símbolo nacional, né? O handball, principalmente no feminino, com várias participações, Jogos Olímpicos, os Mundiais, os Africanos, as equipas, não só em seleções, mas também nas equipas. Pode fazer-nos um enquadramento deste potencial que se tem? Bem, isto deve-se ao facto do trabalho árduo que muitos treinadores, professores de Educação Física, aqueles que deixaram de jogar e amam a modalidade e passaram para o posto de treinador, vêm desenvolvendo ao longo dos anos para que esta modalidade, a nível feminino, ter o desempenho que tem, mas também dizer uma palavra que a nível masculino não está muito distante e vão fazendo com amor. Daí a razão pela qual o handball tem esta hegemonia no contexto africano e vai lutando para que possa, um dia muito próximo, também ter resultados muito fundamentais e bons no contexto internacional. Essa paixão pelo handball nasce por vocação ou foi natural? Deixa-me dizer que nunca pensei em jogar handball, porque o meu pai esteve ligado durante muitos anos ao atletismo. Então recordo-me que década entre 78 e 79 nós fomos levados também para a prática do atletismo. É uma paixão que eu tenho, eu gosto de correr, mas o handball surge na escola a convite de um vizinho que já jogava handball na altura, nos escalões de júniores, então convida-me para jogar handball. Mas eu dizia que não me identifico com handball. E então surgem os professores de Educação Física, no Mutuia Cavela, o ex-liceu Salvador Correia. Então começo a ter o contacto com esta modalidade. E como na década de 80 houve uma explosão desportiva nas mais variadas modalidades, os professores de Educação Física abrem um núcleo que funcionava na Jota, no INEF e no Che Guevara. E como era próximo da minha casa, então aceitei o convite, disse, olha, tens que pedir aos meus pais para autorizarem, para eu poder ir. Então os meus pais disseram duas coisas fundamentais. Queres aprender a jogar o handball? Vai. Mas cada ano que reprovar na escola, desaparece. Deixas de praticar o handball. Então foi assim que comecei a praticar o handball, em 1982, por aí, com o professor de Educação Física Jacques Mussunda,
e o outro que depois passou para o futebol, que é o Afonso Pachi. Então, estes foram os meus primeiros precursores para que eu pudesse aprender o handball. Ninguém o inspirou, não seja assim uma figura que diz, não, eu vou jogar porque gosto de... Não, depois de estar dentro do handball, conheci figuras como o malogrado Paulo Bunce, que foi colega das minhas irmãs na escola, no São José do Coloni, e então comecei a ter o gosto pelo handball, olhando para o Paulo, olhando para o Tony, olhando para o Vítor Lemos e tantos outros que passaram pelo handball que tinham uma craveira técnica invejável. E então aí comecei a ganhar paixão, comecei a ganhar gosto e depois morava num bairro em que uma boa parte começou a praticar o handball e fomos levados para o Sporting de Luanda. Daí a paixão então para me tornar jogador de handball até 2002, quando retirei-me. Neste percurso vem então a paixão pela psicologia desportiva, ou foi... Olha, isto aqui, eu vou para a psicologia depois de ter concluído o INEF, porque na altura nós éramos encaminhados para fazer o curso médio, depois terminarmos a oitava. Mas deixa-me abrir um parênteses, que nessa altura, aí aos 16 a fazer 17 anos, havia a obrigatoriedade de serviço militar. Então, quem fosse abrangido pelo serviço militar tinha que ficar um ano sem estudar e tinha que regularizar a sua situação militar. Então, acabo por não ser encaminhado, porque queria entrar para o Instituto Industrial e dar seguimento dos estudos, ou entrar para o PUNIV para depois chegar mais cedo à faculdade. Dos pais, né? Dos pais. Ter um curso industrial. Sim, cumprir essa orientação para poder continuar a jogar. Então não fui encaminhado. Tive que resolver a situação militar, permanecendo no Sporting, mas depois fazer a trânsita para o Clube 1º de Agosto, que é o Clube Central das Forças Armadas, e então a partir daí regularizar a minha situação militar, voltar a jogar e voltar aos estudos. Eu não conhecia o INEF, então tive que fazer o teste, porque o INEF tinha as cadeiras esportivas e as cadeiras normais. Fui fazer o teste, eu e o meu irmão, entramos para o INEF, então concluí o ensino médio, pensei, continuar a jogar só não basta. Então fui concorrer para uma vaga como professor de Educação Física. Então fui levando a minha vida como professor de Educação Física e como jogador de handball. Ok. É só uma curiosidade e certamente diz-se muito que o 1º de Agosto, na altura, ia sempre à busca dos craques. Né? Não podia haver alguém e tinha essa persuasão. Correto. Essa afirmação é verdadeira? É correto, porque não fui o único que fui para o 1º de Agosto que estava em situação militar de risco, que tinha que regularizar. Vários jogadores, não adianta citar nomes, que foram para lá, sempre com o princípio ou o propósito, não, tenho que resolver a minha situação militar, porque naquela altura não podias circular se não tivesse a situação militar regularizada. Se fosses apanhado numa rusga, corrias o risco de sair da tua cidade onde vives para ir para uma outra cidade para cumprir o serviço militar. E como não podíamos fugir, nós tínhamos que arranjar mecanismos com aquilo que melhor sabíamos fazer para podermos regularizar este pressuposto. Mas quando sente essa paixão pela docência, quis perceber melhor os seus atletas, por isso é que foi para a psicologia? Perfeitamente. Depois de estar dentro do handball e começar a dar aulas, achei que deveria melhorar alguma coisa no meu currículo, para poder perceber o que é que os atletas precisam, para poder perceber como devo lidar com os atletas. Então fui fazer o curso de Psicologia no ISCET, que é para poder rentabilizar o meu trabalho como treinador. E nós... entrando um pouco para o handball e depois voltarmos a si. O handball, pelo que se sabe, portanto, sempre foi uma modalidade que trouxe glórias para o país, no masculino e no feminino. Mas há depois uma ascensão no feminino superior à do masculino. Há alguma explicação para isso? Olha, eu posso dar porque fui alvo deste fosso, porque o handball
na década de 80, como já disse, teve uma explosão e o masculino ia tendo algumas classificações boas, que recordo-me que era o terceiro lugar em júnior masculinos por uma seleção num campeonato africano. Depois, o 1º de agosto, teve um terceiro lugar a nível de clubes e íamos ficando entre os quintos, sexto lugar a nível de seleções. Mas surgiu um problema em 1989, quando se criou condições para que a seleção pudesse ter naquele ano o seu melhor desempenho a nível africano, e nós rebaixamos para a divisão B, porque o handball tinha a divisão A e a divisão B. E então rebaixamos para a divisão B. A seleção feminina, em 88, com o Ferrovia, ganha o primeiro campeonato africano de clubes e em 89 consolida com o campeonato africano em Argel. Foi o primeiro campeonato. Mas já tinha outras classificações que davam indicadores que se estavam a aproximar. Mas naquela altura eram os masculinos que estavam a dar indicadores de chegar primeiro. E então, de 89 a 98, a seleção feminina continuou a dar os seus passos qualitativos, com muito mérito, ganhar os campeonatos por clubes e por seleções. Os masculinos ficaram vetados. Em termos de seleções, até 98 nunca participamos. Aí aparece outra vez o 1º de agosto, nesta década, 93, 94, 95, que eu fiz parte, começa então a dar o maior apoio ao handball, como deu sempre, para não parar de participar nas competições de clubes. E nós conseguimos um quarto, conseguimos um terceiro lugar e nunca saímos deste lugar. Em 98, há uma comissão de gestão da Federação, então o senhor Hilário de Sousa, se eu não estou em erro, passa a presidente da Federação, reabre a competição internacional para os masculinos, que teve que fazer o apuramento na África do Sul, porque o campeonato depois foi realizado na África do Sul, e então aí reabre as portas e nós somos convocados para fazer parte desta seleção que ficamos, se a memória me não atraiçoa, em 6º lugar no campeonato africano. E, consequentemente, a seleção feminina vence também na África do Sul o campeonato africano. Então, são dois polos na mesma modalidade, mais diferentes, porque o handball feminino ter 16 títulos não é obra do acaso. É fruto. Há aqui uma questão, Catito, que tem a ver com a massa muscular, né? Portanto, sabe-se que os países do Magreb, do norte da África, têm essa pujança, o Egito, a Tunísia, etc. E depois, no feminino, por exemplo, Angola ganha esses títulos todos, mas tem equipas muito mais, portanto, equipas adversárias, com uma complexão física muito mais, vamos lá considerar, mais forte, não é? Mas se consegue ultrapassar, já os masculinos ficam sempre no bronze ou no 4º lugar. Quais são as grandes diferenças que existem? As grandes diferenças é que nós conseguimos superar já os outros países da África, a África Negra, se assim posso chamar, mas temos um fosso que ainda não conseguimos suplantar a África Branca. Como disse bem, por causa do biotipo, nós estamos a lutar, estamos a criar formas de, daqui para frente, conseguirmos então ultrapassar as equipas do Magreb para continuarmos a subir lugares no pódio. Será um intercâmbio que aquelas equipas têm com a França e os países europeus? Também é verdade, porque as equipas do Magreb vão aos Jogos Mediterrânicos, estão mais próximos da França, da Espanha, os jogadores andam fora, eles têm uma política de expansão desportiva muito grande. Nós, ultimamente, também temos jogadores já a jogarem fora do país, mas ainda não chega. Temos que ter muito mais, porque daí poderemos ter melhor qualidade para a seleção ter uma competitividade com estes países muito forte e poder chegar ao pódio que nós todos queremos e desejamos que assim seja. No handball feminino, Angola e o Magreb é uma questão cultural.
Angola e os outros países da África é uma questão organizacional. Independentemente da complexão física ser maior ou melhor, nós cá, as nossas jogadoras começam desde muito cedo nos bairros, têm aqueles jogos tradicionais, as garrafinhas e por aí além, que isto também já vai melhorar a motricidade grossa e quando vão para os clubes vão refinar para terem a motricidade fina e daí termos a qualidade das jogadoras que vamos apresentando até hoje. Há aqui um fenómeno do excesso de qualidade que Angola tem e muitas sentem-se que podem dar mais pela seleção. Falo aqui do feminino, sabendo que de facto essa até seria uma questão para o Presidente, mas vou já aproveitar aqui a sua presença. Há muitas que agora estão a jogar, muitas angolanas estão a jogar por seleções africanas. Portanto, é normal que isso aconteça, por esta mudança da nacionalidade desportiva que elas têm? Bem, isto verifica-se à escala mundial. Hoje, não só em Angola, podemos notar que nos países da Europa há jogadoras africanas que são nacionalizadas para jogarem nestas seleções, como também alguns países nacionalizam jogadoras da Europa para poderem jogar nas suas seleções desde que as condições assim o permitam. Naturalmente que nós, Angola, chegou a nossa hora, temos muitas jogadoras que estão a ser nacionalizadas porque no atual momento não têm espaço para entrar para a seleção e elas querem dar o seu contributo, querem continuar a jogar, é natural que elas vão para outras seleções. Se nós pudéssemos abarcar ou congregar todas, naturalmente que não iríamos permitir, mas não podemos fazê-lo. Então elas vão para lá, isto faz com que nós continuamos a trabalhar de forma árdua, metódica, para que não percamos a hegemonia no handball feminino. Congo Democrático, Benin são os principais países que absorvem as jogadoras angolanas? Sim, senhora, o Congo e o Benin que neste momento estão a absorver as nossas jogadoras. E como disse, nós temos de estar atentos para que estas seleções amanhã não nos apertem e nos tirem do pódio. Jogar fora nunca foi sonho do Catito. Sei que naquele período era difícil e sabendo que alguns dos craques que foram jogar para a Europa, normalmente Portugal, tiveram que sair, tirando Paulo Bunze, que teve esta prerrogativa, a autorização, como se diz, grande parte foi assim a revelia. Nunca foi o seu sonho jogar fora? Toca num aspecto fundamental. Neste fosso de 89 a 90, Angola perdeu cerca de 350 jogadores de bom nível que foram tentar a sua vida em Portugal, porque aqui estava fechado. Eu também tive este sonho e neste sonho, deixa-me abrir um particular, em 1990, 91, nós estávamos já no INEF, então um grupo de jogadores do 1º de agosto, posso até citar nomes, Luís Plácido, que é o irmão de Jean Jacques, Filipe Cruz, que é meu colega no 1º de agosto, e tantos outros, preparámo-nos para emigrar, porque achávamos que tínhamos qualidade para dar continuidade. Só que, na altura que nós preparamos as condições para emigrar, eu tive um percalço na família. A minha mãe adoece e eu pensei, deixar o meu pai para cuidar da minha mãe, depois os meus irmãos, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que ajudá-lo. Então despedi os meus colegas, disse, vocês vão, tudo muito bem, que tudo corra bem, mas eu vou ficar em Angola, vou dar seguimento aos estudos e vou ficar aqui para ajudar o meu velho. Mas no final do curso, e quando a minha velha estiver boa, eu vou dar seguimento. Terminei o curso médio, Filipe Cruz veio a Angola, convida-me a ir, porque já estávamos a sénior e tal, e convida-me para ir a Portugal, porque ele já estava estabilizado e tal, e eu, está bem, amigo, nós vamos ver e vamos tentar criar condições para ir e aguarda por mim. Mas o tempo foi passando, o trabalho aqui foi apertando, fui me profissionalizando, e então este sonho acabou por morrer e entro para o treinamento. Mas dizer que era sempre um sonho,
poder jogar internacionalmente sempre foi. E os seus colegas que para lá foram tiveram algum sucesso? Bem, poucos tiveram sucesso. O Filipe teve, o Pada chegou a jogar no Benfica e alguns andaram pela segunda divisão, outros pela primeira divisão, mas com grande destaque podemos dizer que o Filipe foi o que mais se destacou, porque chegou a jogar na seleção portuguesa. Paulo Bunze foi craque, mas nunca abdicou da nacionalidade. Não, Paulo Bunze nunca abdicou. Ele tinha possibilidades, falo do Paulo Bunze, falo do Vítor Lemos, do Tony Costa e tantos outros que deram-se bem em Portugal, que são nossos mais velhos, mas sempre representaram a seleção, nunca jogaram por outra seleção. Com todas essas conquistas no feminino e a necessidade que têm de chegarem um dia ao primeiro lugar no masculino, há dinheiro para suportar a seleção? Bem, esta é uma parte... grande aposta para se apostar no handball, no geral. No geral... Nas competições internas, nas competições internacionais. Bem, nós vamos recebendo contribuições do Estado e os clubes também se vão organizando para que o handball não morra e que o handball possa ter boa competitividade a nível internacional. Agora, isto tudo enquadra-se no atual modus vivendi do país. País mais saudável, melhorias financeiras há para o desporto. País menos saudável, menos dinheiro há para o desporto. Então, as pessoas têm que se reinventar para poderem seguir em frente e as modalidades esportivas continuarem a dar alegrias para o povo angolano. Quanto à questão da organização de cada uma das pessoas, digo dos atletas, das atletas no geral, a condição financeira já se paga bem no handball? Razoavelmente bem. Razoavelmente bem, de acordo com o modus vivendi do país, razoavelmente bem, e as pessoas vão fazendo o seu plano financeiro para poderem viver. Gostaríamos nós, que estamos dentro do desporto como treinadores ou jogadores e jogadoras, gostaríamos de estar muito melhor. Estando no 1º de agosto, enquanto treinador, os craques noutras geografias são chamados para campanhas publicitárias, são chamados para que possam dar outro contributo. Isto ainda é um mercado fechado para os atletas, não dão esse contributo para chamar a atenção, uma vez que são exemplo para a juventude. Bem, sendo exemplo para a juventude, o mercado já foi mais fechado. Agora podemos dizer que, à medida que o tempo vai passando, ele se vai abrindo, mas ainda não na escala que nós achamos que deveria ser, porque seria um incentivo para podermos atrair outros jovens o seu percurso não está a ser correto e com esta abertura poderiam se identificar com esta forma de publicitar os jogadores, os treinadores, os fazedores do desporto, que é possível sim mudar o seu curso de vida quando estás inserido ou integrado no desporto ou numa equipa. As marcas não procuram pelas jogadoras? Algumas jogadoras já estão a ser procuradas, alguns jogadores, mas ainda é muito pouco. Falta da cutilância? Penso que sim. Deveria haver mais vontade dos empresários de poderem utilizar a imagem destas pessoas para poderem publicitar os seus produtos e a sua atividade económica e empresarial. Mais uma incidência agora, e vou insistir ainda no feminino, principalmente por estar ligado à equipe técnica, é exatamente o 10º lugar, que agora acabam por conquistar no Mundial dos Países Baixos e a Alemanha. Um 10º lugar para satisfação total, portanto é o segundo melhor lugar que Angola tem, depois do 7º lugar na altura, né, que se conquistou no Mundial de Handball feminino. Permita-me fazer uma correção. Faz favor. Vamos considerar que são os 3 melhores lugares que Angola já teve. O primeiro foi o 7º lugar em 2007, se a memória me não atraiçou, em 2011 foi o 8º lugar no Campeonato do Mundo do Brasil e agora na Alemanha o 10º lugar. Quer dizer, melhoramos 5 lugares da edição passada na Noruega e entramos no top 10 como garantia da ascensão do handball
africano e angolano no contexto internacional, porque é uma luta que nós temos estado a travar, não só aqueles que estão na seleção, mas os treinadores que trabalham com estas jogadoras nos clubes, para que deixemos de estar no 16º, no 15º, queremos nós estar já dentro dos 10 e começar a baixar estes lugares para um dia vermos se conseguimos subir ao pódio. Sonhar não é proibido. Então este é o nosso sonho como treinadores e técnicos de handball. Enquanto equipa técnica, vocês sentem que Angola é respeitada pelas seleções? Sim. Já merece esse respeito? Já sentem a força da seleção de Angola? Já sentimos, ainda agora neste campeonato africano, os membros da IHF parabenizaram-nos pela forma como nós jogamos, fazer 6 jogos, perder 2 e ganhar 4, com equipas de renome como Suécia, Polónia, que ficaram atrás de nós. São equipas que já tiveram boas classificações. Eles estão satisfeitos porque Angola está a cumprir metodologicamente com as orientações da IHF e pretendem que cheguemos mais longe. Agora, internamente, nós temos que trabalhar no sentido de não perdermos esta hegemonia e continuarmos, então, a fazer o nosso trabalho para que esta seleção feminina continue a dar alegrias. Com tantos núcleos que existem, ainda tem receios de falhar internamente? Bem, internamente nós temos que nos reorganizar, porque não basta só termos vários núcleos a trabalhar. Temos que apostar na formação dos treinadores, temos que apostar na qualidade do treino, temos que apostar nas infraestruturas desportivas, temos que apostar no desporto escolar, que é o veículo para nós podermos identificar os potenciais futuros jogadores, quer seja masculinos ou femininos, para integrarem o handball. Temos que apostar nos professores de educação física para que o desporto e o handball não morram, porque se não for assim, nós daqui a um tempo não vamos conseguir andar para frente. Mas a base da associação está criada? Está. Até agora ainda está criada, porque cada dia que passa surgem novos talentos e clubes como o 1º de Agosto, o Petro, têm estado a organizar-se no sentido de poderem absorver estas jogadoras e estes jogadores para que depois, no futuro próximo, possam servir às nossas seleções. O fenómeno imigração, né? Portanto, hoje temos jogadoras que estão em boas equipas na Europa, mas também temos um fenómeno de imigração, que são as equipas como, por exemplo, o Eletro, que também exportam, vão mandando seus jogadores. Aliás, certo. As equipas de Luanda vão à busca das melhores, que estão noutras províncias. Este fenómeno é natural que aconteça, não há um desfalque. Começando internamente, quando uma equipa está a potenciar-se, por exemplo, internamente, de uma outra província que não seja Luanda, mas depois tem essa apetência de quem tem mais dinheiro ir à busca delas. Naturalmente que vai fragilizar e tem fragilizado as equipas das províncias que começam a apresentar estes valores. E é importante dizer que nós, Luanda, somos os beneficiários destas jogadoras que vêm para Luanda e fazem os resultados que a gente toda sabe. Agora, é importante que dentro destas províncias se criem políticas esportivas que façam que estas jogadoras se sintam atraídas para não vir para Luanda. Porque Luanda apresenta... É o grande salto, não é? É o grande salto. Apresenta projetos aliciantes, ofertas aliciantes, que elas motivam-se e vêm para Luanda. Então, este projeto de imigração passa necessariamente, como nós falamos, pela melhoria do desporto ou do handball nas províncias, que as jogadoras digam assim, para que é que eu vou para Luanda? Eu vou esperar ser convocada para uma seleção, mas eu, no meu clube, eu posso jogar. Para que estes clubes possam daqui para frente poderem também ganhar campeonatos como no passado, porque está tudo concentrado em Luanda. Naturalmente que nós em Luanda ficamos satisfeitos, porque vamos de ter sempre a hegemonia, mas seria bom também que pudéssemos ter uma competitividade nacional muito forte
para que daí então também ajudarmos a seleção com jogadoras bem dotadas para termos seleções mais fortes do que as que temos agora. Mas a hegemonia é só nos séniores, né? Porque juvenis e júniores já é uma grande competição quando há... Sim, há mais momentos, equilibrado, pois, né? é mais equilibrado. Há momentos que Luanda ganha e há momentos que aparece uma província Benguela, o Ige nos masculinos, para poderem vencer os campeonatos nos escalões de formação. Mas Luanda continua sempre a ser a província que mais campeonatos absorve em todos os escalões. Mas com a sua componente da docência e também da vida, este é um fenómeno que não é apenas desportivo, né? Porque também as pessoas querem ver a sua ascensão e socialmente, por vezes, onde elas vivem não lhes dá as garantias, até da própria projeção social que elas querem. Pode ser também um dos fenómenos que as faz. Perfeitamente, concordo consigo, porque é um dos fenómenos que faz com que estas jogadoras também, quando não se sentem socialmente compensadas, possam sair dos locais onde nasceram para ajudarem as famílias. Para poderem ajudar as famílias. Isso é um grande problema. Por isso é que eu dizia que se as províncias organizarem-se e tiverem socialmente atrativos que façam com que elas não venham para Luanda, elas não vêm para Luanda. Enquanto Luanda puder oferecer estas oportunidades, naturalmente que as jogadoras vão sempre querer aparecer nas equipas de Luanda para poderem ajudar as suas famílias e poderem crescer como jogadoras. Agora, quanto à imigração, as pessoas que vão, quando começaram a sentir foi uma manifestação das jogadoras a quererem jogar para a Europa, para as grandes equipas, ou essas equipas, vendo-as a fazer bons jogos nos Jogos Olímpicos, nos Mundiais, fizeram propostas para os clubes? Bem, esta imigração deve-se ao simples facto de as jogadoras, quando vão para as competições internacionais, elas recebem muitos convites. Havia alturas que elas não cediam a estes convites, porque internamente nos seus clubes sentiam-se realizadas. Mas urge a necessidade premente de nós termos uma política de expansão, boa, porque tendo jogadoras a militarem nos melhores campeonatos da Europa, isto potencia a qualidade competitiva da seleção nacional. E como elas têm estado a receber boas ofertas, daí a razão pela qual, então, termos agora um período de imigração muito grande, quer seja do ponto de vista africano, quer seja do ponto de vista internacional. Porque, portanto, essas equipas, elas depois acabam por ganhar aquela habilidade, aquela matreirice, quando defrontam também as seleções europeias, já vão se conhecendo mais. Naturalmente que sim, por isso é que dizia que o nível competitivo aumenta e quando estas jogadoras são chamadas para a seleção, já têm um nível competitivo muito bom, aceitável, e então a performance da seleção em competições internacionais é muito melhor. E os países mais escolhidos, para onde vão até não sabem. Antigamente o sonho era Portugal, mas Portugal para o feminino já não é um porto seguro, né? Porque há outras ofertas. Não, hoje Portugal também deu um salto muito grande a nível feminino, mas as nossas jogadoras no mercado têm uma cotação boa e saem para campeonatos como a Roménia, a Hungria, Espanha, Portugal temos tido algumas, mas é mais para esses campeonatos que eu enunciei. E temos que as jogadoras fora do país? Sim. Olha, não posso precisar um número exato. Roménia, temos cerca de 5 a 7 jogadoras que estão a jogar neste momento na Roménia. 5 a 7 jogadoras. E temos umas tantas em Portugal, umas tantas na Espanha. Temos 2 jogadoras, ou uma na Itália,
que esteve a jogar no 1º de agosto, passou pelo Petro, agora está na Itália. Temos algumas nos países da África, Benin, nos Congos, e existem algumas, olha, agora no Campeonato do Mundo, no Campeonato do Mundo, recebi uma notificação que temos uma jogadora na Alemanha que está na 2ª divisão e que é guarda-redes, e que eles também têm interesse de que ela venha para a seleção de Angola. Eu disse, ok, é só mandarem tudo aquilo que é necessário para a gente poder analisar e se tiver qualidade, a gente vai trabalhar neste sentido. Achei curioso que agora no Africano de Clubes, uma equipe egípcia veio à busca de 2 jogadoras para reforçar a sua equipa, né, que defrontou acho que foi uma equipe egípcia, não? É o Al-Ahly do Egito, né? Levou 2 jogadoras, que é a Isabel e a Dolores, que são do 1º de agosto, mas isto já tem sido uma prática. O Al-Ahly já tem solicitado os préstimos de jogadoras angolanas, não só do 1º de agosto, para poderem representá-las nas competições africanas. Isto é bom, por um lado, e é importante que estas equipas, quando contratam as nossas jogadoras, consigam sempre algum resultado, porque o objetivo é mesmo fazer com que Angola não ganhe e elas passarem então para o pódio. Financeiramente ganham alguma coisa? Olha, não lhe posso precisar porque não domino os valores que cada jogadora recebe. Tem agentes ou o clube é que agencia? Ou é o clube, ou existem agentes que entram em contacto com os clubes para poderem fechar então esses pacotes. Agora, quanto ao Catito, em termos pessoais, quais são as grandes recordações que tem? As grandes recordações? Bem... Enquanto jogador? Enquanto jogador, tenho recordações boas do Sporting de Luanda, porque foi no Sporting onde conseguimos ganhar campeonatos de juvenis e júniores e depois participarmos numa divisão B e nós ganharmos esta divisão B e fazermos logo uma entrada direta para a fase nacional. Depois passei para o 1º de agosto, onde tenho boas recordações como jogador, e uma das recordações foi ter ficado em 3º lugar num campeonato muito disputado na Tunísia e que nós tínhamos a possibilidade também de ganhar por causa dos moldes de disputa. Mas por termos perdido um jogo penso que é contra o Al-Ahly, e então ficamos em 3º lugar, porque ganhamos o El Sahel de Tunis, depois íamos jogar contra o Al-Ahly, então não poderíamos perder este jogo. Se ganhássemos, por causa da igualdade pontual, nós íamos logo para o 1º lugar. Perdemos, ficámos em 3º lugar, mas foi um 3º lugar com muito mérito, onde houve entrega, houve dedicação da parte técnica, dos treinadores, mas também dizer que naquela altura tínhamos um vice-presidente que retornou ao 1º de agosto, que é o Sr. Ilídio Cândido, que naquela altura estava a trabalhar com o Sr. João Silva. Eles é que estavam na alta competição no Clube 1º de agosto, organizaram um estágio muito bom, fomos muito bem preparados e quando assim acontece, são recordações boas que eu tenho, os resultados esportivos aparecem. E pessoalmente, sente-se realizado depois desse... Quanto tempo no handball? Bem, eu estou desde 1982 nos núcleos, depois oficialmente a partir de 83. Estou há mais de 30 anos no handball. Sente-se já realizado da vida? Nas 3 dimensões da vida, como atleta, gostaria de estar melhor. Como treinador, também gostaria de me sentir, nesta altura, já realizado e poder dar outro contributo para o desporto e para o handball. Mas sonhar não é proibido, vamos sonhando de forma otimista, vamos dando o nosso máximo pela modalidade, sempre procurando auto-superar-se para que possamos trabalhar com qualidade para que então esta
autorrealização chegue, não quando estivermos já muito velhos, mas num futuro muito próximo. Agora, as questões a composição das equipas técnicas, a contratação, por exemplo, de técnicos de outros pontos do mundo, eles quando chegam agregam valor ou ainda é uma situação em que os técnicos angolanos podem muito bem conservar isso? Como é que analisa essas? Bem, eu faço uma análise geral. Estes treinadores que são contratados para trabalhar no handball, seria falso dizer que não agregam valor. Agregam valor para a modalidade, desde que a Federação tenha um projeto execuível, e os treinadores angolanos também não devem absolutamente nada a ninguém, agregam muito valor à modalidade e agregam valor às seleções nacionais. Quer dizer, isto depende muito do projeto que a Federação tem e do treinador que está no momento. A partir do momento que este treinador apresenta resultados e a gente nota que a modalidade está a ganhar com estes resultados, não há problema nenhum em termos estrangeiros ou angolanos. Para mim é fundamental que cada pessoa que esteja na seleção, quer seja masculina, quer seja feminina, possa agregar valor para que as seleções possam efetivamente sempre melhorar as suas performances no contexto africano e no contexto internacional. Enquanto treinador de clubes, fazendo parte da equipa técnica nacional de handball sénior feminina, com tantas jogadoras que já deram o máximo, por que é que não há carreira de treinadora no handball feminino? Bem, isto tem a ver com a vontade, a vocação e o querer. Elas não sentem que de facto haja alguém que queira... Não. São questões individuais. É questões individuais. Há uma parte das jogadoras, depois de terminarem a sua carreira, querem dar seguimento da sua vida particular, umas nem querem saber do handball, outras vão dando o seu contributo como dirigentes, mas deixa-me dizer que temos aí algumas que estão a fazer formação e estão a abraçar o treinamento. Penso que num futuro muito próximo não podemos estranhar que apareçam já treinadoras a dirigirem equipas sem a presença dos masculinos. Isso seria bom para o handball? É fundamental. O género feminino também deve dar o seu contributo, porque lá fora há seleções que têm treinadoras, mas são muito poucas. Neste momento a seleção de Montenegro, a treinadora é feminina, mas os masculinos ainda são uma mais-valia e são um número maior que continua a dar treinos no handball. Das competições, das várias em que esteve presente a nível de seleção, qual foi aquela que sentiu de facto que estavam a fazer um trabalho que galvanizava, que podia incluir esta vontade que o país tem em apreciar o handball, aquela que lhe dá mais saudades? Olha, são várias, mas vou sintetizar num passado muito recente, desde 2022, quando retomo o trabalho com a seleção feminina, fomos chamados e a Federação apresentou-nos um projeto de trabalho muito bom. Eu e o professor Vivaldo abraçámos esse projeto e seguimos em frente, porque sentimos que tínhamos apoio e valia a pena nós abraçarmos esse projeto. E depois conseguimos o 15º título africano, o apuramento, e houve uma mudança no corpo técnico, a Federação continuou com o mesmo propósito e então nós fomos dando seguimento e tenho recordações boas de que os Jogos Pan-Africanos de Accra e o Campeonato Africano de 2024, nós tivemos um desempenho muito bom.
e os Jogos Olímpicos. Estas são as recordações que eu tenho do desempenho do trabalho que nós estamos a desenvolver em prol do handball e para o país, e que dão-me forças e dão-me garantias desde que haja oportunidade e haja aposta, dão-me garantias de poder continuar com alegria, com amor, com paixão e fazendo sempre este trabalho para o bem do handball. Sabendo que todo esse processo é mesmo um processo, enquanto homem do handball, fica por aqui pelo treinamento ou tem participado em grandes conferências, em grandes eventos para ver o que é que está a evoluir, isto tem sido possível? Tem apoios, portanto, quer do clube, quer da Federação para participar nesse tipo de encontros internacionais? Bem, tem sido de forma individual. A Federação, desde que eu entrei, tem dado apoio. Tem dado apoio. Do clube, não. É a título individual. A gente, com os nossos recursos e os nossos amigos, vamos utilizando. Às vezes a Associação de Treinadores vai apresentando os programas que existem no mundo sobre conferências, sobre simpósios desportivos ligados ao handball, e então nós abraçamos isso e com os nossos recursos partimos para podermos melhorar, porque se nós ficarmos estagnados, somos ultrapassados e não conseguimos prestar o melhor serviço ao país. E o aproveitamento, como é que considera? É positivo porque repara que a Confederação Africana neste momento está a impor regras aos treinadores, que os treinadores devem ter classificações para poderem trabalhar com as seleções e com as equipas em campeonatos africanos, quer seja de clubes, quer seja de seleções, e nós temos estado a abraçar isso e neste momento consegui, eu mais um determinado grupo de colegas, já conseguimos obter as 3 licenças fundamentais para podermos trabalhar com esses escalões, que é a licença C, B e a licença A. Neste momento estamos habilitados e podemos trabalhar à vontade. Já começou a ver a migração de treinadores angolanos para outros pontos? Olha, no handball temos um que está agora no Benin, já tivemos o Vivaldo que esteve no Congo por um período muito curto, e isto é um pressuposto que aqueles que gostam da modalidade também querem, e eu também não deixo de parte essa possibilidade. Não tem as portas nem as janelas fechadas? Não, mantenho sempre as portas abertas, porque a expansão dos treinadores também é fundamental, porque a modalidade cresce, desde que haja oportunidade, hajam interesses, nós estamos abertos a isso. E então aí vai exigir também a questão da língua, não é? Não, nós temos estado, é importante dizer que os treinadores no handball têm estado preocupados com a língua. Hoje encontra-se poucos treinadores no handball que não consigam falar o francês, o inglês de forma básica, o espanhol. Outros já falam fluentemente, mas uma boa parte já consegue comunicar-se de forma fundamental para poder interagir com os outros treinadores e poder treinar equipas de fora. Estamos quase a terminar. Aqui 2 questões. A primeira é o próprio desenvolvimento, sabendo que de facto a parte mais litoral é onde se nota uma grande presença do handball. E no início disse que era preciso trabalhar muito nos caráteres de organização, etc., para que se mantivesse a hegemonia que temos em África e também, vamos lá considerar, no mundo. Perfeito. Como é que vê a entrega? Como é que está geograficamente distribuído o handball em Angola? Bem, o handball em Angola, podemos considerar que o centro das atenções do handball circunscreve-se em Luanda. Depois temos Benguela, agora temos o Namibe,
Depois vamos para o Huambo, Cabinda, Kwanza Sul, as Lundas, e é nossa intenção e vontade que o handball esteja à escala nacional, porque no passado nós tínhamos um número considerável de equipas e agora este número está reduzido. Isto, quer queiramos, quer não, enferma um pouco o crescimento da modalidade, porque não pode ser só Luanda o centro do handball, quando as outras províncias ainda estão aquém de Luanda. Por uma questão muito simples, quando chegarmos num campeonato nacional concentrado, que é o que a gente faz, nós já sabemos que a final será Petro, 1º de agosto. Quando é que, e falo agora dos nacionais, era uma questão que eu já tinha preparado, é essa desconcentração do campeonato. Será sempre, portanto, em períodos em que se disputam, ou há no futuro a perspectiva, ou gostaria que no futuro houvesse a perspectiva em que as equipas tivessem a mobilidade para jogarem em vários pontos de Angola? Perfeitamente. Isto é uma questão que nós temos estado a debater, porque é nossa intenção e é vontade dos fazedores do handball que o handball tivesse essa mobilidade à escala nacional, que pudéssemos ter uma competição. É outra experiência também. É outra experiência, que pudéssemos ter uma competição como o futebol, porque isto faz com que a modalidade cresça, faz com que haja comprometimento e responsabilidades a nível das províncias para o bem do handball, porque jogar de forma concentrada nós estamos a fazer como as competições africanas, reunir as equipas num país sede ou numa província sede para 12 dias competirem. Depois deste tempo, as competições são internas. E existem competições internas que não ajudam, honestamente falando, não ajudam a modalidade. Mas também isto implica investimentos. Mas iria ajudar a hotelaria, ajudar nos transportes? Nos transportes. Dizer, era um ganho muito grande e implica uma gestão financeira muito boa, implica com que deixamos deste modelo para partir para ligas, essa coisa toda, mas é preciso que internamente a gente esteja organizado para que isto aconteça. E se acontecer, será a cereja no topo do bolo, porque é isto que a modalidade precisa. E também, se calhar, as equipas portanto, que estiverem a competir no continente também poderem não estar concentradas, mas estar a viajar e irem jogar e fazerem como a Europa, né? Como faz a Europa. Isto seria uma mais-valia e seria um ganho grande, não só para Angola, como também para a própria África, porque o campeonato africano também é concentrado num país. Nós também gostaríamos que já se pudesse realizar o campeonato africano, como se faz uma Champions League, que temos que rodar nos países africanos e tal. Isto melhoraria a competitividade, mas é como tudo, não é? Implica uma gestão financeira muito boa. Mas como disse no início, sonhar não é proibido. Sonhar não é proibido. Muito bem, estamos a terminar então, fazendo votos que, de alguma forma, e pelo seu currículo, que tenha muito sucesso, que haja muitos mais títulos. Agora, onde é que será o próximo? É descansar? Ou... Neste momento vamos descansar, vamos estar concentrados na competição interna e a partir do próximo ano vamos esperar que a Federação nos notifique se há continuidade ou não, para então podermos dar seguimento ao nosso trabalho. Mas neste momento você tem o sentimento de dever cumprido? Temos o sentimento de dever cumprido porque depois de 13 anos conseguimos entrar no top 10, que era um objetivo preconizado pela equipa técnica, pela Federação, pelas jogadoras, e melhorar a classificação passada, que foi o 15º, e outro desafio, que é impedir com que as equipas africanas que estiveram no Campeonato do Mundo estivessem acima de nós. E, com o trabalho, nós conseguimos fazê-lo. Isto é um indicador de que a hegemonia do handball angolano continua bem patente em África.
Muito bem, está aqui então na primeira palavra, portanto assim, em primeira mão e de viva voz, podermos ouvir Nelson Damião Catito, que faz parte da equipe técnica da Seleção Nacional de Handball Sénior Feminina, e hoje conhecendo um pouco do seu trajeto, mas também conhecendo um pouco da realidade do handball. Em 60 minutos é quase que impossível falar-se de tudo, porque isto levaria muito mais tempo, mas nós agradecemos imenso a sua presença, muito obrigado. E contamos então consigo na próxima edição da grande entrevista aqui na Televisão Pública de Angola. Boa noite.